Bom, pessoal, vamos tentar fazer alguma coisa de mecânica quântica enquanto a gente está em casa intocado, né, para não ficar muito tempo parado e esquecer um pouco que a gente já viu. Eu estou fazendo a mesma coisa com as outras disciplinas que eu estou lecionando nesse semestre. Então, eu vou fazer o seguinte agora nesse vídeo. Vou tentar fazer uma revisão do que a gente viu na última aula que a gente teve sobre o oscilador harmônico. Eu vou passar rapidamente pelos slides, né? E quem assistiu a aula pode acompanhar pelas notas de aula ou pelo livro do Griffiths de Mecânica Quântica, que vocês têm o PDF em inglês pelo menos, né? E fazer os exercícios da lista que eu vou passando aqui enquanto eu vou falando, tá bom? Então, o que a gente viu na última aula foi basicamente o seguinte: a gente falou uma revisãozinha bem básica para situar o problema do oscilador harmônico, né, na mecânica clássica. O oscilador harmônico é aquele dado por uma força restaurativa proporcional à deformação. Então, se a sua mola, a sua partícula presa a uma mola, se desloca de x, a partícula sente uma força menos kx, ou seja, é proporcional a x, mas contrária ao movimento. Isso é oriundo de um potencial quadrático como esse aqui, um potencial parabólico, né? A segunda lei diz que força é igual a massa vezes a aceleração é o mx dois pontos. Então a equação que rege o movimento, a partir da segunda lei de Newton, é essa daqui, que é a equação clássica de um oscilador harmônico, cuja solução geral é senos e cossenos, né? Com uma frequência ômega dada por raiz de k sobre m, constante da mola sobre a massa da partícula. O período de oscilação, tal, é 2π sobre ômega. É o período para que a partícula volte à mesma posição com a mesma velocidade. Uma última observação é que o potencial 1 meio de kx ao quadrado, agora que a gente sabe que ômega é igual a k sobre m raiz quadrada, a gente pode isolar o k daqui, substituir aqui e obter a expressão em função de ômega e da deformação para o potencial harmônico clássico. Esse aqui é o formato do potencial que a gente vai usar na mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, perdão, deixa eu voltar de novo. Na mecânica quântica, a gente vai impor um potencial parabólico como esse a uma partícula quântica e tentar determinar os autoestados, ou seja, as energias, né, e os estados estacionários para essas energias, usando toda o formalismo, né, que a gente já veio acompanhando, né? Separar variáveis em relação ao tempo, em relação à posição, encontrar as energias e através das soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Antes disso a gente vai falar de uma outra coisa que eu falei na aula passada, que é a probabilidade clássica. Na mecânica clássica, se eu conheço a situação inicial, a condição inicial, eu sei onde está a partícula e que velocidade ela tem, né, e também o momento que ela tem em qualquer instante, né, porque eu conheço a cara geral da solução. Então, por exemplo, se a condição inicial é tal que a posição é x0 e velocidade inicial 0, eu uso a equação geral para calcular as constantes a e b, e eu descubro que a igual a x0, b igual a 0, e esse daqui é a minha posição em função do tempo para essa partícula. Tudo bem? Aqui está representado o movimento, né, em uma simulação Python de uma partícula oscilando com x0 igual a 1, né? É o que a gente já sabe de uma mola, de uma partícula presa a uma mola. Ok. E se eu não conheço a condição inicial? Por acaso alguém pode ter colocado a partícula em movimento, mas eu não vi a hora que a pessoa fez isso. Então, eu não sei, em princípio, onde está a partícula, né? A pessoa pode ter dado um impulso inicial na partícula, eu puxado a partícula na mola e soltado, mas eu não vi, e depois a pessoa fechou uma caixa, eu não tenho acesso. Eu só sei que ela está oscilando com um movimento harmônico simples. Bom, eu não vou falar tudo isso aqui outra vez porque eu falei na aula, mas a gente descobre que a densidade de probabilidade para a partícula clássica é dada por essa expressão, tá? Rho de x dx é a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo de x entre x e x mais dx. A cara dessa função é essa daqui, ó, né? É mais provável encontrar a partícula nos extremos do movimento, né? O movimento clássico é limitado por dois extremos, que é uma função basicamente da energia que você fornece inicialmente à partícula. Que são chamados pontos de retorno aqui, né? É a amplitude máxima a que essa partícula
chega no movimento harmônico. Então é mais provável encontrar a partícula nessas extremidades, porque ali a velocidade é muito pequena. Então ela passa mais tempo naquela região. Já aqui no centro, ela passa muito rapidamente, ela passa pouco tempo nessas regiões, portanto a densidade de probabilidade é menor ali. E é menos provável encontrar partícula naquela região. Certo? Bom, isso aqui é um exercício que vocês podem fazer, né? E agora a gente vai ver o equivalente do oscilador harmônico na mecânica quântica. Certo? Isso aqui tudo eu falei na última aula presencial que a gente fez. Bom, lembrando, né, o problema é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, porque a parte temporal eu já conheço, é a exponencial de menos I energia T sobre H cortado, né? Eu tenho essa energia só se eu resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, que é essa daqui, com esse hamiltoniano aqui, né? Sempre o hamiltoniano é P ao quadrado sobre 2m mais V de x, energia cinética mais energia potencial, só que agora o V de x é o potencial do oscilador harmônico, é um potencial parabólico. E a gente vai usar o método algébrico, que é o método de fatoração do hamiltoniano, né? Na última aula eu falei sobre isso, tem os operadores abaixamento, levantamento, né? Os chamados operadores escada, definidos aqui nesse slide. Fatorando o hamiltoniano, a gente chega naturalmente num conceito importantíssimo da mecânica quântica, né? Difícil avaliar a importância desse conceito de comutador, tá? É super importante mesmo. Ele vai aparecer a partir daqui em todas as aulas praticamente desse curso. Um comutador entre dois operadores é isso aqui, definido como operador A seguido de operador B seguido de A menos operador A seguido de B, então, ou seja, AB menos BA. E a gente diz que operadores comutam quando o comutador é zero, quando o comutador entre eles é zero. Naturalmente, no problema do oscilador harmônico, a gente chega num problema de encontrar o comutador entre posição e momento, né? Se eles forem zero, a gente consegue fatorar o hamiltoniano. Se ele não for zero, não dá. Fazendo as contas que eu fiz já na aula passada, a gente chega aqui, o comutador entre x e p, ou seja, posição e momento, linear, né, em uma dimensão, é IH cortado. Esse é um resultado super importante que eu recomendo vocês não esquecerem jamais. Tá? Posição e momento não comutam. Isso tem consequências importantes na mecânica quântica como um todo. Tá? Inclusive, uma dessas consequências é o princípio perdão, eu confundi. Uma dessas consequências é o princípio da incerteza, tá? Que diz que o momento e posição não podem ser medidos simultaneamente. Vem daqui, tá? Vem desse comutador aqui. A gente vai ver isso futuramente. Ok. Usando isso, né, na expressão que a gente chegou, podemos fatorar o hamiltoniano de forma parcial nessa forma aqui. Então, o hamiltoniano é o produto de dois operadores, né, a aplicação simultânea de dois operadores, A menos e A mais, menos um fator meio. Tá? E aí vocês completem esses exercícios para relembrar, se é que vocês ainda não fizeram. Né? Aqui está a razão do nome dos operadores A menos e A mais terem esse nome. O abaixamento abaixa a energia, diminui a energia, e o levantamento levanta a energia, aumenta a energia. Né? Em palavras melhores está aqui escrito. Né? Se uma função de onda psi qualquer satisfaz a equação de Schrödinger com energia E, se você aplicar o operador levantamento a essa função de onda, você vai aumentar a energia de H cortado ômega. Então, por isso que ele chama levantamento. O abaixamento é o contrário. Né? Se psi é uma solução com energia E, se você aplicar o operador abaixamento a essa função, você diminui a energia de menos H cortado ômega. A demonstração está aqui, também está no livro do Griffiths, e eu vou pedir para vocês, então, tentar demonstrar a propriedade 2, é um dos exercícios da lista. Tá? A gente parou por aqui na primeira aula, a última aula que a gente fez sobre a última aula que a gente teve presencial, né? A partir daqui a gente vai ter um assunto novo, então eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, vamos continuar no próximo vídeo com a continuação da aula. Eu vou tentar ir um pouco mais devagar do que eu fiz nesse vídeo aqui, já que a aula já foi dada, tá bom? Então até a próxima, valeu!